No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como você vai poder usar o Excel para poder fazer as suas análises descritivas e quero te dar algumas dicas que vão te auxiliar na hora de fazer o estudo estatístico do seu banco de dados e das suas informações. Então vamos passar aqui agora para a tela do meu computador e vamos trocar uma ideia mais a fundo aqui dentro do meu Excel. Bom, então antes da gente passar aqui para o meu Excel, é importante a gente trabalhar alguns conceitos para a gente não ficar vago na nossa discussão aqui. A primeira coisa delas é, obviamente, a gente vai entender qual que é o nosso, o que é o nosso banco de dados e em cima de que a gente está fazendo o nosso estudo estatístico e a nossa análise descritiva. Então aqui a gente tem algumas informações, a gente vai fazer um estudo estatístico em uma universidade, então são valores fictícios aqui eu coloquei só para a gente poder fazer o nosso estudo de caso. Então aqui a gente tem uma tabela com aluno, sexo, curso que cada um está cursando, semestre que cada um está cursando, aqui eu separei de 1 a 12, o desempenho e a satisfação que cada aluno tem em relação ao curso que tá cursando. Mas aqui antes da gente passar para nossa análise descritiva e começar a calcular as coisas, eu acho que é importante a gente trabalhar um pouco sobre o conceito de análise descritiva. Então, o que é uma análise descritiva? Nada mais, nada menos é do que o nosso primeiro estudo. Então, a análise descritiva vai ser a primeira análise que a gente vai realizar em cima do nosso banco de dados. Vai ser um estudo quantitativo em relação ao nosso estudo. E quais são alguns parâmetros, alguns fatores que eu acho importante, assim, obviamente, dependendo do estudo, dependendo do que você quer ver, é importante a gente colocar nessa análise descritiva que a gente vai fazer. Bom, a primeira parte, obviamente, é entender o nosso banco de dados, entender o que a gente está estudando, fazer um resumo e uma sumarização. Então é isso que eu apresento aqui já de fato, de cara para vocês, assim, quando eu coloco uma tabela. Porque aqui eu sei, pelo título, estou resumindo, vou fazer um estudo estatístico na minha universidade. Beleza, sei onde é que eu estou. Então eu vou sumarizar a minha análise que eu vou fazer, a minha análise descritiva. Então aqui eu vou trabalhar alunos, sexo, curso, semestre cursado, então aqui eu separei de 1 a 12, qual é o semestre que a pessoa está, o desempenho que aquela pessoa está naquela faculdade e a satisfação com o curso. Então aqui, só deixando claro aqui que aqui são valores fictícios, eu coloquei valores aqui só para a gente poder fazer o estudo do conceito, a análise desses dados aqui e a aplicação no Excel. Então são todos valores fictícios aqui, tá bom? Então, esses são os dois primeiros passos que eu acho muito importante na hora de fazer uma análise descritiva, que é resumir o que a gente vai estudar, porque se a gente não souber o que a gente vai estudar, não faz sentido a gente fazer uma análise descritiva em algo que a gente não sabe o que a gente vai estudar. E depois fazer uma sumarização do que a gente quer estudar. Depois é importante a gente explorar o comportamento dos dados. E para isso, para a gente fazer essa exploração do comportamento dos dados, é importante a gente fazer alguns cálculos. Aqui eu separei para vocês alguns pontos que eu acho importante, que é a parte da análise populacional, medidas de resumo e, obviamente, uma análise gráfica. A gente vai focar nesse vídeo aqui em fazer uma análise populacional e medidas de resumo. Se você achar interessante a gente fazer uma análise gráfica, eu não vou fazer no vídeo aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, mega comprido, mega grande, mega denso. Então, faz assim, se você quer um vídeo onde a gente trate mais sobre como a gente faz uma análise gráfica para uma análise descritiva, como é que a gente vai construir os nossos gráficos a partir do nosso banco de dados, coloca aqui nos comentários. Quero um vídeo sobre análise gráfica, quero um vídeo falando de gráficos, alguma coisa assim. Se muita gente pedir, a gente pode vir aqui e fazer esse vídeo, beleza? Então aqui, o que eu coloquei para a gente poder estudar? Eu coloquei na análise populacional o tamanho aqui que a gente vai estudar, o valor máximo, o valor mínimo e a amplitude, e que quando a gente fala em medidas de resumo, eu acho que é importante a gente calcular tanto desvio padrão, média aritmética, moda e mediana. E aqui, como eu falei para vocês no começo, esses fatores vão ser diferentes, vão ter menos ou mais, dependendo do tipo de estudo que você quer fazer. Então, aqui eu estou trazendo só alguns exemplos. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro tratar essa primeira parte da análise. Como é que a gente vai calcular o tamanho da nossa amostra aqui no Excel? Então, a gente vai pegar o último menos o primeiro. Então, se a gente fizer essa diferença, a gente consegue ver quantas pessoas tem ali no nosso estudo. E com isso, a gente não precisa contar, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque o Excel ele já dá pra gente aqui, ó, separado por linha, qual é o nosso índice, tá vendo? E aqui eu quero falar para vocês do nosso primeiro atalho que a gente vai usar, que é o Ctrl para baixo.
Porque vamos supor aqui, ó, eu vou rolar a bolinha do mouse, ó. Eu consigo descer rolando a bolinha do mouse, mas vamos supor, e aqui a gente só vai até 101, mas vamos supor aqui que a gente tivesse uma pesquisa com, sei lá, vamos exagerar, 90 mil pessoas. Eu não ia rolar até ali 90 mil aqui, né? Até a última pessoa para saber. Então, como que eu vou fazer? Eu vou usar o primeiro atalho. E qual que vai ser esse primeiro atalho? Vai ser o Ctrl para baixo e o Ctrl para cima. E o que que esse atalho faz? Ele faz um deslocamento rápido aqui no Excel. Então, por exemplo, ó, eu cliquei aqui em alunos e agora se eu apertar Ctrl para baixo, ele vai para minha última célula preenchida. Então ali, ó, linha 101. Ó, se eu der um Ctrl para cima agora, mesma coisa, lá para a última linha preenchida. Isso funciona tanto para a esquerda, quanto para a direita. Então, por exemplo, aqui, ó, Ctrl direita, ele vai para a última preenchida e Ctrl para a esquerda, ele vai para a última preenchida também. Então, para cima, para baixo, esquerda, direita. Então, como é que a gente vai contar o tamanho? Vai ser o final menos o inicial. Ele começa onde? Ó, começa aqui na linha 6. Qual que é a última linha? A linha 101. Então, se a gente fizer 101 menos 6, a gente tem o tamanho do nosso estudo aqui. Então, a gente vai ter igual 101 menos 6. Beleza? Agora a gente vai procurar qual é o nosso valor máximo. Bom, aqui agora a gente vai ter que escolher qual dado que a gente vai estudar, né? No caso aqui, como vocês estão vendo, eu separei a parte de desempenho. Então a gente vai fazer uma análise em cima da coluna de desempenhos. Mas aí você poderia fazer tanto para a idade, você poderia fazer para o sexo, para o curso, para o semestre cursado de cada um, para satisfação ou para qualquer outro dado. Então, daqui eu vou pegar um exemplo. Então a gente vai procurar, por exemplo, qual é o nosso valor máximo do nosso desempenho. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem duas opções. A gente pode usar duas funções diferentes. Ou a função máximo ou a função maior. Qual é a diferença entre as duas funções? A função máximo, ela vai te retornar o máximo valor naquele intervalo. E nesse caso é o que a gente quer. A função maior, ela vai te retornar o maior valor de acordo com um índice. Então, por exemplo, eu posso procurar o primeiro valor maior, ou então o segundo valor maior, ou então o terceiro valor maior. E isso vai ser importante, por exemplo, se a gente quiser fazer um ranqueamento em algum estudo, por exemplo. Eu quero saber quem teve o maior desempenho, quem teve o segundo maior desempenho, quem teve o terceiro maior desempenho. Então a gente consegue fazer isso com a fórmula maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar a fórmula máximo para retornar o nosso valor máximo e aqui do lado eu vou colocar a aplicação da fórmula maior para a gente entender quem é o primeiro maior, o segundo maior e o terceiro maior. Então vamos lá. Como é que a gente escreve uma função aqui no Excel? Igual, para falar para o Excel que a gente vai usar uma função para ele entender que a gente vai entrar uma função e a gente vai digitar máximo. E aqui, atenção, que se você não colocar esse acento aqui no A, ele não vai encontrar a função. Então, não esquece de colocar o acento. Máximo. Agora a gente vem cá, abre parênteses. Aqui agora ele vai pedir para a gente entrar as nossas informações. Os dados de entrada da função. Aqui ele pede número 1, número 2, número 3, número 4, tarará, tá vendo que tem 3 pontinhos aqui? E aqui um detalhe importante, que toda vez que você tiver numa função valores entre chaves, isso significa dizer que aquele é um valor facultativo. Você não precisa colocar aquele valor para a função funcionar. Mas aqui o que a gente vai fazer é que a gente vai colocar todos os valores. E aqui a gente tem duas maneiras de fazer. Ou a gente pode selecionar o primeiro, ponto, vírgula, para a gente passar para o nosso próximo argumento. Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. A gente poderia fazer assim, mas aqui a gente não vai fazer desse jeito, a gente vai fazer diferente. A gente vai selecionar todo o intervalo, que fica mais fácil. Então eu vou clicar aqui e tem duas maneiras que a gente pode fazer isso. Ou a gente clica aqui, ó, tá vendo aqui ó, que tem esse quadradinho? A gente clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo. Só que aqui, se a gente tiver um banco de dados muito grande, a gente tem que ficar arrastando. Então aqui a gente vai usar aquele princípio que eu ensinei para vocês de deslocar na nossa célula. Então o que a gente vai fazer? Ó? Igual máximo, a gente vai selecionar o primeiro, agora a gente vai apertar Ctrl e para baixo. Só que aqui, se a gente apertar só Ctrl e para baixo, ele vai deslocar. Tá vendo? Ele só deslocou. E a gente não quer só deslocar, a gente quer pegar todo o intervalo. Então a gente vai usar o nosso segundo atalho, que é Ctrl, Shift e para baixo. Porque aí, além de ele deslocar, ele vai selecionar todo mundo. Então olha aqui, ó. Ctrl, Shift para baixo. E olha que legal, já selecionou todo mundo muito mais rápido. E se a gente olhar aqui, ó, aqui em cima, na descrição da função, ele já selecionou da F1 até a F111. Então a gente vem aqui, fecha o nosso parênteses e dá um Enter. E aqui ele já retornou pra gente qual é o nosso valor máximo. Beleza? Vamos usar aqui a nossa função maior para a gente poder comparar. Olha aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Primeiro
Ó, primeiro, segundo e terceiro. Vou ajustar um pouco o tamanho aqui de cada uma delas, só para a gente entender, né? Ó, vou selecionar, vou centralizar aqui na parte de alinhamento. Pronto. Aqui eu vou copiar essa parte aqui, ó. E vamos aplicar a função maior aqui, ó. Então, igual maior, abre parênteses. Qual é a nossa matriz de procura? Aqui são os números nos quais a gente está procurando um valor maior. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai clicar aqui, Ctrl Shift para baixo, vai selecionar o nosso intervalo, ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. E aqui tá vendo que ele está pedindo o valor K. O que é esse valor K? É o késimo valor maior. Então, se eu colocar 1, eu vou retornar o primeiro valor maior. Se eu retornar 2, eu vou retornar o segundo maior. E 3, o terceiro maior. Então, vamos colocar aqui o primeiro maior. Primeiro maior, vamos colocar 1. Ou então, a gente poderia vir aqui e escrever 1. Eu vou colocar assim, ó, porque depois é só eu arrastar a minha função. Beleza? Fecha parênteses. E olha aqui que legal, ele já retornou pra gente nosso valor maior aqui, ó. E como é o primeiro valor maior, ele é o mesmo valor máximo. E agora a gente pode simplesmente arrastar aqui. Por que eu não vou arrastar simplesmente direto? Porque se eu fizer isso, eu vou arrastar uma vez aqui para vocês verem. Olha o que vai acontecer. Tá vendo aqui que ele deslocou essa coluna, mas eu quero fazer o estudo só na coluna de desempenhos. Então, antes de deslocar a nossa função, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um trancamento de intervalo, para quando a gente deslocar, essa parte de desempenho aqui, ela ficar sempre a parte de desempenho. E como que a gente vai fazer isso? Ó, seleciona aqui o nosso intervalo que a gente quer fixar, aperta F4. Tá vendo que apareceu o símbolo aqui de cifrão? Pronto, significa que ele está travado. E aqui, como ele não está travado na K6, tá vendo? Ele vai deslocar. Então vamos dar um Enter aqui e vamos arrastar para ver se vai funcionar. Olha aqui que legal. Então a gente vem aqui e arrasta para o lado. Então aqui o nosso segundo valor maior foi também 8,22 e o nosso terceiro valor maior foi 8,74. Beleza? Então assim a gente consegue fazer um ranqueamento de quem foi maior, quem foi o segundo maior e quem foi o terceiro maior. E que a gente pode fazer para a ordem que a gente quiser. Beleza? Vamos agora lá encontrar o nosso valor mínimo. Do mesmo jeito que a gente fez o valor máximo, a gente vai usar a função mínimo. Então vamos lá, igual mínimo. E aqui, só um detalhe aqui. Se você quer aprender um pouco mais sobre funções, como você vai usar cada função, quando você vai usar cada função, por que você vai usar cada função, é aprender a trabalhar elas juntas. A gente desenvolveu um material que chama Guia de Bolso do Excel. E lá a gente vai te explicar de uma maneira rápida e objetiva como que você vai conseguir usar uma função e quando, que é muito importante, quando você vai usar cada função. Isso vai te ajudar a ter uma desenvoltura melhor aqui no Excel, porque se você conhece qual função você vai ter que usar, você começa a performar melhor aqui, porque você já conhece melhor a estrutura. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, Guia de Bolso do Excel. Clica aqui e vai lá descobrir um pouco mais sobre essa ferramenta, beleza? Mas vamos voltar aqui, função mínimo. Como é que a gente vai fazer isso? Mesma coisa, ó, vamos selecionar o nosso intervalo, Ctrl Shift para baixo, fecha o nosso parênteses, dá um Enter e aqui ele já vai separar o nosso valor mínimo, que foi 1,76. Aqui do mesmo jeito que a gente fez a função máximo e a função maior, a gente pode fazer a função mínimo e a função menor. Então vamos lá fazer a mesma coisa, ó, igual menor, abre parênteses, seleciona, e aqui é igual a função maior, só que vai retornar o menor. Então a gente vai selecionar o nosso intervalo. Aqui eu já vou dar um F4 para ele poder travar o nosso intervalo, igual a gente fez ali na nossa função maior. Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Eu quero o primeiro menor, o segundo menor e o terceiro menor. Então a gente já travou. Vamos arrastar aqui, ó, para poder arrastar. Ó, tá vendo esse quadradinho aqui? Ó? Você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para a esquerda, beleza? Então o primeiro valor menor, 1,76. O segundo valor menor, 1,76 aqui, ó. Eu tenho 1,76 aqui e o outro 1,76 aqui. E depois a gente tem o segundo menor, 2,25. Beleza? E como é que a gente faz para poder calcular a nossa amplitude total, a nossa amplitude máxima? Bom, vai ser o nosso maior valor menos o nosso menor valor. E aí, com isso, a gente consegue calcular a nossa amplitude máxima. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, igual. E agora a gente vai construir a fórmula, que é a de diferença, né? Então, a gente seleciona essa aqui, que é o valor máximo, menos o nosso valor mínimo. E assim, a gente consegue calcular o nosso intervalo de amplitude máxima. Aceita um café aí? Tomando um cafezinho. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas aqui são 6h33 da manhã. Então, tomar um cafezinho. Faz parte, né? Bom demais da conta.
Vamos passar aqui agora para a parte de medidas de resumo. E como é que a gente vai calcular aqui? Desvio padrão, a média aritmética, a moda e a mediana. E a gente não precisa entrar aquelas equações grandes da estatística, porque o Excel já tem tudo isso pronto para a gente. Então, é muito simples a gente fazer esses estudos estatísticos, a nossa análise descritiva no Excel, porque as funções já estão todas integradas aqui na plataforma. Então, fica muito mais fácil da gente trabalhar, porque a gente só precisa se preocupar, de fato, com estudar os dados, estudar o que as funções vão retornar. Mas para fazer esse tipo de estudo, a gente tem que conhecer as funções para poder ganhar tempo. Não tem que escrever aquelas fórmulas grandes, perder tempo calculando, porque o Excel já faz tudo para a gente. Então, eu gosto bastante do Excel para fazer as minhas análises descritivas sempre que eu preciso. Vamos lá agora calcular o desvio padrão. Como é que a gente vai calcular o desvio padrão? Igual desv. Então aqui a gente vai usar o desv par de ponto A de amostra. Então aqui, como é que a gente vai fazer o nosso desvio padrão? Da mesma maneira que ele na nossa função valor máximo, a gente poderia selecionar o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor até o último. Aqui a gente também pode. Tá vendo que a estrutura é a mesma? Mas a gente pode também selecionar o nosso intervalo. E como que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente fez ali atrás. Tá vendo? A gente está fazendo tudo igual. A entrada é a mesma, a gente seleciona. A entrada é a mesma, a gente seleciona. Então aqui a gente está aplicando a função para o nosso caso da nossa análise descritiva. Então, Ctrl Shift para baixo, fecha parênteses, dou um Enter, e aqui ele já calcula para a gente rapidinho o nosso desvio padrão do nosso desempenho. Beleza? Vamos passar aqui agora para a nossa média aritmética. Como é que a gente calcula a nossa média aritmética? Soma de todo mundo dividido pela quantidade total. Seria muito fácil a gente fazer. Por exemplo, a gente poderia fazer somar todo mundo, dividir pelo tamanho da amostra que a gente tem. Mas aqui a gente vai usar direto a nossa função média. Bem mais fácil, né? A gente faz uma conta só. Então, média. Tá vendo aqui, ó? Mesma estrutura. Posso selecionar o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou selecionar o meu intervalo. O que eu vou fazer? Vou selecionar o meu intervalo. Ctrl Shift para baixo, fecha parênteses, dou um Enter e ele já calcula para mim aqui direto a minha média aritmética, 6.08277. Se você quiser diminuir o número de casas decimais aqui, você pode. É muito simples. Olha como é que você vai fazer. Vamos supor que eu quero diminuir da minha média aritmética. Então eu clico aqui na célula e aqui na parte aqui, ó, em página inicial, a gente tem uma parte aqui de número. E aqui, ó, nesses dois a gente consegue ou aumentar ou diminuir o número de casas decimais. Então olha aqui, ó. Aqui para cá eu consigo diminuir e para cá eu consigo aumentar. Assim eu consigo trabalhar com o tamanho que eu quiser, com o número de casas decimais, beleza? E aí fica muito a critério do que você está estudando, qual é a sua análise descritiva, para ver se mais casas decimais faz sentido para você ou se faz menos sentido para você. Se você não precisa de tanta precisão assim ou não. Então, assim, não existe um conceito de esse é sempre melhor, esse é sempre pior. Não, isso não existe. Existe qual é melhor para cada situação. E você tem que estudar qual é a situação para você poder fazer aquele estudo e ver qual que fica melhor para você, beleza? Vocês estão me deixando falar aqui, eu sei que é um vídeo, não tem como vocês simplesmente falar, terra, tá errado. Mas aqui o tamanho da nossa amostra é 95, só que a gente tem que somar mais um aqui, né? Por que a gente tem que somar mais um aqui? Porque a gente leva em consideração o primeiro. Então a gente tem que vir aqui e somar. Então o tamanho da nossa amostra aqui é 96 pessoas e não 25. Então, desculpa aí. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem que realmente, por exemplo, a função média funciona. Como é que a gente vai fazer? Vamos calcular ela na mão aqui, ó. Então a gente vai usar a função soma, então igual soma. Vamos selecionar o nosso intervalo, Ctrl Shift para baixo. E agora a gente vai dividir pelo tamanho da nossa... Deixa eu subir aqui. Pelo tamanho da nossa amostra, que no caso aqui é 96. Então, se a gente fizer soma dividido por 96, que é o conceito da nossa média, e a gente der um Enter, dá exatamente o mesmo valor. Obviamente vai dar o mesmo valor, porque a média aritmética faz exatamente essa conta pra gente. Beleza? Agora, a moda. Bom, moda vai ser o valor que aparece mais aqui na nossa coluna. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai contar qual tem mais? Não, obviamente que não. Então, a gente vai vir aqui e vai usar uma função que chama modo. E aqui, modo único, ele vai calcular pra gente qual é o valor que aparece mais. Então, dá um tab, mesma estrutura, tá vendo? Venho aqui, seleciono todo mundo, Ctrl Shift para baixo, fecho parênteses, dou um Enter. E aqui ele me mostra que o valor que apareceu mais foi 7. Ou seja,
tem mais pessoas operando com um desempenho ali por volta de 7. Então, isso a gente consegue ter uma ideia que a nossa média ali vai ser 7. Beleza? E aqui, a mediana, é só a gente usar med. Então, retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto. Então, é só a gente aplicar a função med aqui, né? Não. Se a gente fizer isso, vai dar errado. Por quê? Porque a gente está passando um conceito de mediana, que é a gente precisa primeiro ordenar os nossos valores por ordem crescente. Senão, a gente não vai ter a nossa moda corretamente. Senão, a gente não vai ter a nossa mediana calculada corretamente, porque os nossos valores não vão estar em ordem crescente. E como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, procurar qual que é o menor, colocar em outra coluna, pegar o segundo menor, colocar? Não, obviamente que não. A gente está usando o Excel justamente para poder ganhar tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em ordem crescente de uma maneira muito fácil. Olha como é que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai selecionar o nosso intervalo. Então, Ctrl, Shift para baixo. Selecionei o nosso intervalo, beleza? Agora aqui em página inicial, a gente vai vir aqui no final, ó, pum, classificar e filtrar. E aqui a gente vai clicar em classificar do menor para o maior. A gente clica e pronto, ele já faz isso pra gente automaticamente, ó. 1.76, 1.76. E que a gente consegue até conferir mais fácil, olha aqui, ó. O menor valor, 1.76, 1.76, 2.25. Se a gente colocasse aqui o quarto valor aqui, por exemplo, ó, ele já colocaria pra gente aqui, ó, que seria 2.41, que é realmente o quarto menor. Bem legal, né? Então aqui agora a gente já pode calcular a nossa mediana. Então igual, med para a gente poder calcular a nossa mediana, mesma estrutura. A gente vem aqui, seleciona o nosso intervalo, Ctrl Shift para baixo, fecha parênteses e dá um Enter. Bem legal, né? Então aqui a gente já sabe que a nossa mediana é o nosso valor 6,02, que está aqui. Beleza? Bom, então esse aqui foi o primeiro vídeo de como a gente começa a fazer uma análise descritiva em cima em cima do nosso banco de dados, em cima da nossa pesquisa, usando o Excel. Aqui, como eu tinha falado, eu não vou passar para análise gráfica, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele já deu quanto tempo? Não sei, mas já está bem longo. Então, para não ficar muito condensado, para não ficar muito carregado, se você quiser um outro vídeo, eu posso fazer um vídeo específico mostrando como é que a gente vai fazer um estudo gráfico aqui dos nossos dados. E aqui eu até coloquei algumas ideias que podem ser legais, ó. Distribuição do desempenho, que aí no caso é o que a gente está estudando. A gente pode fazer porcentagem de cursos, então qual é a porcentagem de cada curso, qual é a porcentagem de sexo masculino e feminino, a nossa margem de idade, como é que está a nossa flutuação de idade ali, entendeu? Então eu acho que pode ficar bem legal. No caso aqui a gente não tem a idade, né? Isso aqui é o índice dos alunos, mas enfim. A gente pode fazer, por exemplo, um estudo de satisfação para ver se as pessoas estão satisfeitas. A gente pode até fazer uma análise, por exemplo, assim, ó, a gente faz uma tabela com cursos e satisfação. Daí a gente consegue estudar, por exemplo, assim, os alunos que cursam matemática estão satisfeitos? Os alunos que estão estudando medicina estão satisfeitos? A gente pode até fazer um cruzamento de dados, assim, os alunos eu quero saber quais são os alunos que cursam matemática que têm o desempenho acima de 7, a partir do semestre 6, qual é a satisfação deles. Eu consigo fazer esse estudo. Então, o Excel permite a gente fazer essas comparações de uma maneira muito simples. Assim, obviamente, muito simples depois que a gente aprende como fazer. A gente só vai precisar aplicar uma tabela dinâmica. E aí, por exemplo, se vocês quiserem esse vídeo de análise gráfica, eu vou trazer toda essa parte de tabela dinâmica, como que a gente vai estruturar tudo isso de uma maneira bem fácil. Então, se você quiser esse vídeo, comenta aqui embaixo, quero o vídeo. Beleza? Outra coisa, se você gostou desse vídeo, achou que ele foi útil, achou que ele te ajudou, achou que ele vai poder te ajudar a fazer suas análises descritivas e te ajudar no seu dia a dia, se você acha que ele pode ajudar mais pessoas, curte o vídeo e compartilha com seus amigos que também estão querendo, que estão precisando fazer análise de dados e acha que esse vídeo vai ajudar eles também, para a gente poder levar esse conhecimento aqui para o máximo de pessoas possível, beleza? E não se esquece de se inscrever aqui no canal para você poder receber notificações todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo. E segue a gente no Instagram, porque lá a gente coloca conteúdos diários sobre Excel e lá você vai poder aprender um pouquinho cada dia. Então segue a gente no Instagram. Então é isso daí, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!